Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver esse cubo aqui, que é o Crazy 3x3 versão 2 da Senshow. Então tem a versão 1, que é esse daqui, praticamente igual aqui, o método de resolver praticamente igual. Tem também os 2x2, né? No caso esse aqui, o 2x2. Já esse aqui a complexidade é bem maior, né? Esse aqui é um pouco mais difícil de resolver do que o 3x3. Porque tem algumas camadas aqui que gira junto. No caso aqui, ó, ela fica fixa a esse meio. Mas se você girar aqui, ó, ela vem junto. Então aumenta aí o grau de dificuldade. Mas eu tenho um tutorial desse cubo aqui. Você pode pesquisar aí por cubo Crazy 2x2, que vai encontrar esse. Esse aqui também eu tenho também já, que é a versão desse aqui, né? Só que é como se fosse um mirror desse aqui, né? Também é da Senshow. Tem um tutorial também desse aqui, né? Bem bacana aí, esses cubos. Bom, hoje vamos ensinar a resolver esse aqui, que é o 3x3, né? Bom, ele é bem tranquilo de resolver. A gente vai resolver aqui, praticamente igual ao 3x3, só tem alguns detalhes aqui na primeira camada, na hora de fazer a cruz, e também na última camada aqui também, né? Bom, então vamos lá para o tutorial. Já com ele aqui embaralhado, vamos lá começar o tutorial. Então, na primeira parte, o que você vai fazer as cruzes daqui, ó, em todas as cores, não só no branco, mas também em todas as cores. Claro que não é a cruz ainda do branco, né? Até porque aqui tem a peça de centro e a peça de meio é essa daqui, ó, pequena, que tem duas cores, né? Essa aqui não é a peça de meio, né? Nem peça de canto. Na verdade é uma peça aqui específica desse cubo aqui, né? Mas a cruz que a gente vai fazer é juntar esse centro com esse daqui, né? E daqui a gente vai juntar esse aqui também. Então a primeira coisa é fazer essa cruzinha aqui, ó. Então, e é bem tranquilo, é só ir girando aqui, ó. Tipo aqui tem um branco já, né? Então você vai girar aqui essa parte que o branco aqui vai chegar, ó. Você vai girando. Pronto, chegou o branco. Se chegou o branco aqui, ó, automaticamente também chegou o amarelo aqui. Agora eu vou deixar ele assim e vou começar a girar aqui essa parte também até chegar o branco. Se aqui é o amarelo, o oposto do amarelo é o branco, então eu sei que o branco está aqui embaixo. Então é só dar 2 giros. Bom, para o outro branco daqui também é só girar, né? Só que eu vejo que o amarelo está aqui, ó. Se o amarelo está aqui, o branco está aqui atrás, então é só subir. Você vai girando aí e vai formando. É bem tranquilo aqui essa parte. Bom, então essa parte aqui já foi. Esses dois. Agora eu vou deixar assim, ó, para completar aqui as demais camadas. Então aqui o verde já está aqui, né? Quando a gente fez aqui o branco, alinhou o branco e o amarelo, automaticamente colocou também o azul também no lugar certo. E também esses dois verdes. Agora a gente vai deixar assim. Você vai ver a cor que você quiser, né? E no caso assim, né? Para girar essa parte aqui e girar essa daqui, ó, até chegar aqui o laranja e laranja, né? Bom, eu vejo que tem um aqui, então é só subir. E tem um atrás, né? Porque esse aqui é o vermelho, o laranja está atrás, então é só subir. Bom, agora sim já fazemos aqui essa cruz aqui em todas as camadas. Então essa é a primeira parte, bem tranquilo aí, bem tranquilo mesmo. Você pega aí, dá para pegar aí de forma bem rápida. Bom, agora sim, vamos começar a fazer a cruz no branco, né? Que é o centro, juntando com essa peça daqui, né? O centro mais a peça de meio. Bom, depois que fizemos aqui essas cruzes aqui, né? A gente vai fazer agora completar a cruz, no caso, né? No caso, se aqui tem essa cruz aqui menor, a gente vai completar ela com essa parte aqui, ó, com os extremos também, colocando essa espécie de meios já nos locais corretos. Igual o 3x3, né? Fazer a cruz no branco. Aqui a gente só fez uma parte, né? Então agora vai completá-las colocando essas outras peças. Bom,
Então, para isso, a gente tem que agora tomar cuidado para não tirar aqui o que já foi feito. Então, se a gente fizer a cruz de uma forma igual o 3x3, no cubo tradicional, a gente vai tirar essas peças aqui dos lugares. Então, temos que tomar cuidado com relação a isso. Bom, então, como é que a gente vai fazer? Eu primeiro aqui, eu vou deixar sempre o branco para cima. Então, com o centro branco aqui para baixo, eu vou deixar os brancos aqui para cima. Então, já vê um aqui que tem um aqui para cima, né? Já tem um para cima. E esse branco que está para cima é o branco e laranja. Então, esse branco e laranja, ele quer vir aqui, né? Olha, branco e laranja. Então, ele quer vir aqui nesse meio. Então, o que é que a gente vai fazer? Em vez de pregar o branco aqui, trazer para aqui e girar, porque daí eu vou colocar o branco aqui no lugar certo, ó. Branco e laranja. Aqui tá batendo e aqui também tá batendo com o centro. Porém, eu tirei o branco daqui, ó. Então, não é dessa forma que a gente vai fazer, né? Então, em vez de pegar ele e trazer para aqui, para se juntar com esse pazinho aqui, eu vou pegar essa peça aqui, vou levar para cima, para se encontrar com o par dela. No caso, eu vou fazer assim, já está na posição correta aqui já, ó. Então, eu vou pegar esse pazinho aqui, vou levar para cima, ó. Trouxe ele aqui por enquanto. Agora, eu vou pegar essa pecinha e trazer para aqui. Por quê, ó? Se eu girar aqui, ó, essa peça aqui fica parada. Juntou aqui o par. Então, agora é só trazer aqui para baixo. Então, uma já veio para o local correto. Vamos para as próximas. Bom, então a primeira coisa é colocar essa pecinha com o branco para cima. Coloca o centro para baixo, tem o centro branco e tenta colocar essas peças para cima. Então, se aqui tem o branco e azul, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o branco para cima. Porque eu poderia muito bem, igual 3x3, né? Aqui é azul, aqui é o centro azul. Eu descer e descer, né? Só que você tirou o branco aqui do lugar, ó. Então, dessa forma não vai dar para a gente fazer, né? Então, primeiro eu vou deixar o branco para cima. Então, eu vou descer ele aqui, ó. Agora, sempre tomando cuidado em voltar o que você tirou do lugar, né? No caso, por exemplo, eu vou descer essa parte aqui. Eu vou descer. Só que e também tomando cuidado para não misturar o que já foi feito, né? No caso aqui, eu vou descer e vou subir. Só que eu tenho que primeiro voltar aqui essa parte que eu tirei, né? Eu tenho que voltar para não misturar. Agora sim, ele está para cima, só que eu tenho que voltar aqui, né? Então, para eu voltar aqui sem misturar, sem tirar esse branco aqui para cima, ó, se eu voltar ele fica de lado, né? Então eu vou trazer ele aqui para frente, ó. Vou deixar aqui na frente para tirar dessa camada aqui. Agora sim eu volto. Perceba que continua aqui no local correto essa peça e não misturei aqui essa parte. Agora sim o azul está para cima. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse branco aqui, ó. Porque ele quer vir para aqui, né? O branco e azul. Então eu vou pegar esse branco aqui, que é o parzinho dessa peça daqui. Vou levar ele para cima, ó. Igual a gente fez na primeira vez, né? Só que agora pelo lado direito. Juntei aqui o par e desço. Então já foi aqui o branco e azul, o branco e laranja. Tem outro branco aqui e ele já está para cima. Só que esse branco e vermelho, ele quer vir aqui, né? Bom, então o que é que a gente vai fazer? Já que esse branco aqui não está nesse caminho aqui, não está nessa camada, eu posso já subir, né? Porque ele pode estar aqui, aqui ou aqui, ó. Aqui não pode estar aqui, né? Porque se estivesse aqui, quando eu girasse aqui, ele iria girar também, né? Então eu vou pegar esse branco aqui, vou levar para cima. Ó, vou deixar aqui. Agora eu vou pegar essa peça aqui e vou juntar com esse aqui, né? Para formar aqui o parzinho. Então eu vou trazer aqui, ó. Juntou, então é só descer. Então já foi aqui o branco e laranja, branco e azul e o branco e vermelho. Falta só mais um, né? E ele está aqui, ó. Então a primeira coisa é colocar o branco para cima. Então vamos lá. Então eu vou descer aqui essa parte. Só que perceba que quando eu desço, eu tiro essa parte aqui do lugar, né? Eu tenho que lembrar de voltar, né? Eu vou descer, ó, e vou subir. Pronto, o branco já está para cima, né? Essa parte aqui já foi feita. Agora eu tenho que voltar o que a gente desmanchou, né? No caso aqui, tirou o branco daqui e tirou o daqui, ó.
Então, primeiro aqui eu vou voltar esse branco e azul, vou voltar. Eu voltei, né? Só que eu tenho que voltar esse branco aqui também, né? Só que se eu voltar esse branco, esse aqui vem junto. Eu não quero que ele venha junto, né? Eu quero que ele fique para cima. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar ele dessa camada daqui, ó. Vou tirar, vou trazer para aqui, ó. E daí, agora sim, eu volto aqui esse... No caso aqui, eu acabei tirando esse aqui, né? No caso... eu tirei aqui, tem que tomar cuidado, o vermelho acabou saindo também, né? Então, vamos fazer novamente aqui, eu vou subir, descer aqui, subir, vou voltar esse. Só que quando eu volto esse aqui, o vermelho sobe, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para isso não acontecer. Então, primeiro, eu vou voltar esse vermelho aqui, e agora eu volto o azul. Agora sim, ó, preservou aqui o que já foi feito, né? Então, você sempre tem que olhar para não tirar do lugar aqui o que já foi feito. Se você girar e perceber que ele não voltou, então você volta novamente é, e faz de uma forma que preserve aqui essa parte, né? Agora sim, ele está para cima e ele quer vir aqui, né? Então eu vou deixar ele aqui na minha frente por enquanto, ó, vou deixar aqui e vou subir aqui o par dele. Então eu vou subir, ó, veio para aqui, juntou aqui o par, então é só descer. Então, feito isso, já fizemos a cruz no branco. A cruz no branco. Você viu que é bem tranquilo, né? Você primeiro coloca ele para cima e depois de colocar para cima, você tem que voltar aqui esses brancos e sempre que for voltar, tem que observar se não está tirando aqui os outros parzinhos, né? Se tirou, então você não é daquela forma, daí você vê uma outra maneira de voltar, né? Bom, então, depois que a gente fez a cruz, a gente agora vai colocar aqui as peças de cantos. Para essa espécie de canto agora, você pode colocar igual 3x3. Pode colocar igual 3x3 que não vai ter problema aqui com essas pecinhas. E essa daqui também, ela vai... Essa espécie daqui, na verdade, ela vai se encaixando, né, naturalmente. Você vai colocando a espécie de canto da primeira camada e da segunda. E automaticamente essas peças aqui vão vindo para os locais dela, né? Então, para essa primeira camada e a segunda, você pode resolver aí da forma que você sabe, pelo método de camada, pelo método mais avançado. Você vai resolvendo aqui a primeira e a segunda camada. Só na terceira é que vai ter uma particularidade desse cubo aqui, né? Então vamos lá resolver a primeira e a segunda camada. Assim, sem muita explicação, até porque é igual 3x3, né? Então aqui tem o branco, branco e azul. Ó, aqui é branco, azul e laranja. O parzinho dele está aqui, ó. No caso aqui eu posso tirar, né, daqui. No caso não é aqui que ele quer vir. E é interessante aqui essa parte que você pode resolver aqui do jeito que você resolve igual o cubo 3x3. Que ele não vai se bagunçar, né? Assim vai permanecer aqui essa parte agora. Ó, o vermelho está para cima, vou colocar primeiro de lado. E já formou aqui o parzinho, ó. Tá vendo aqui? Igual 3x3. E essa parte aqui automaticamente vai vindo para o seu local correto. Então, como falei, você vai resolvendo a primeira camada e a segunda, igual você resolve aí o cubo 3x3, né? Essa parte aqui não tem mistério nenhum. Tipo aqui, ó, vermelho e azul, o parzinho aqui, ó. Então, daí eu posso colocar, ó, um método aqui mais avançado, né? Perceba que ele veio, ó. E essa parte aqui vai vindo também para o seu local. Quando a gente colocar a outra daqui, esse branco aqui também vai vir. Outro branco está... no caso está aqui meio, está no lugar certo, né? Porém o parzinho dele está aqui. Então eu vou... Bom, então resolvemos aí a primeira e a segunda camada. Então, como eu falei, não vou explicar aqui essa parte, porque você vai resolver igual 3x3, né? Eu resolvi dessa forma, se você quiser, você resolve a primeira camada
e depois resolve a segunda de uma forma aí bem tranquila, que daí você também vai colocar essas pecinhas aqui nos locais corretos. Agora sim, vamos para a próxima etapa. O que vamos fazer agora é a cruz no amarelo, completar aqui a cruz, né? Essa daqui que se você resolveu aqui o branco, automaticamente você também resolveu aqui o círculo amarelo, né? Bom, então vamos resolver aqui agora, completar essa cruz aqui, né? Igual a gente fez no branco, agora completar o amarelo. Essa parte aqui também é bem tranquila, igual o 3x3, você pode usar o mesmo algoritmo aí para fazer a cruz aqui também, né? Então vamos fazer o mesmo algoritmo, F, R, U, R', U', F', né? Ó, formou aqui, né? Então vamos deixar assim, ó. Um aqui, um na direita e outro um na esquerda e outro atrás, né? Mais uma vez. Ó, deixa assim agora, né? Mais uma vez. E teremos feito aqui a cruz, né? Deixamos aqui na direita e outro na esquerda. Agora sim, ó, já fazemos a cruz aqui no amarelo. Essa parte aqui não tem mistério nenhum, né? Igual o 3x3 tradicional. Bom, nessa parte o que a gente vai fazer é agora colocar essa espécie de meios já nos locais corretos. Então não vamos colocar primeiro o canto e depois resolver aqui fazer esses meios, né? Primeiro a gente resolve os meios, depois a gente vê os cantos. Só que esses meios a gente não vai poder utilizar todas as OLLs e PLL do 3x3, né? Senão a gente vai bagunçar tudo aqui o que a gente já fez. Para esse caso a gente vai usar o Sune, né? Usar o Sune para colocar essas peças nos locais corretos. Claro que eu não posso, por exemplo, aqui pegar, esse aqui é vermelho, o laranja está aqui, né? Ó, eu trouxe o laranja para o lugar certo, porém eu tirei esse aqui do lugar, né? Então não é dessa forma que a gente vai fazer. Então a gente vai utilizar aqui o Sune, porque o Sune, ele permuta essas três peças aqui, ó, no sentido anti-horário, né? Então essa vem para aqui, essa vem para aqui e essa vem para aqui. Então a gente vai utilizar o Sune e vai pegar, no caso aqui, deixa eu ver se essa vem para aqui, né? Depois vai fazer mais uma vez para ele vir para aqui. Então vamos lá. Desce, gira, sobe, dá 2 giros e desce. Bom, antes de trazer o verde para cá, eu percebo que já tem um azul no lugar certo. Então, já que tem um lugar certo, eu vou deixar ele para minha frente. Por quê? Porque, como eu falei, ó, o Sune, ele permuta essas três peças de meios. E essa aqui vai ser preservada. Como já está correto, então é bom que coloque ela para frente, né? Então, agora sim, a gente vai fazer o Sune para permutar essas três aqui, ó. Então, o verde está aqui, ele quer vir para trás, ó. Então, a gente vai fazer mais uma vez, e daí todas as peças de meios já vão estar nos locais corretos, porque esse verde quer vir para aqui, o laranja vai vir para aqui, e o vermelho vai pular para aqui, ó. Então, vamos lá mais uma vez. Sobe, gira, sobe e desce. Agora sim, azul, vermelho no local correto, o verde também, assim como o laranja. Agora vamos para colocar essas peças aqui nos locais corretos. Bom, eu percebo que já tem um aqui no local correto, né? No local correto e também já orientada. A gente vai deixar ele aqui, ó, que está correto, e vai fazer um algoritmo que permuta essas três aqui, ó. Essa vem para aqui, essa para aqui, essa vem para aqui. Bom, eu percebo que se eu fizer esse algoritmo uma vez, esse vem para aqui, só que essa peça não quer vir para aqui, ela quer vir para aqui, ó. Então, a gente vai ter que fazer o algoritmo 2 vezes. O algoritmo é esse aqui, que desce, aí faz o linha, desce, volta, sobe. Vou deixar aqui na tela aí o algoritmo, né? Então, aí ele veio para aqui, agora ele quer vir para aqui, né? Então, vou fazer mais uma vez e todos já estão nos locais corretos. Bom, então, dois já estão nos locais corretos e já orientados, e dois aqui estão nos locais corretos, porém querendo mudar de orientação. Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer desce, desce, volta e volta, até orientar essa peça.
Então, vai ser desce e desce, né? Bom, então, qual eu vou descer primeiro? Essa parte aqui ou essa daqui? O que vai dizer é o sentido que essa peça quer girar. Eu percebo que essa peça quer girar no sentido horário, né? Porque o amarelo quer subir. Então, quer girar no sentido horário. Então, se quer girar no sentido horário, eu começo descendo aqui à direita. Então, faz desce, desce, volta, e volta, desce, desce, volta, e volta. Bom, agora falta essa daqui, ó. Só que eu não vou girar o cubo assim para essa peça, né? Eu tenho que pegar essa peça aqui e trazer para esse local aqui, ó, que foi onde eu comecei. Então, vou pegar essa peça e trazer para aqui. Agora eu percebo que ela quer girar no sentido anti-horário, né? Ó? Porque o amarelo está aqui e ele quer subir. Então, quer girar nesse sentido aqui, ó. Então, se quer girar no sentido anti-horário, eu vou começar por essa parte aqui, embaixo, que é fazer o movimento D, né? Então, faz D, L, D', L'. Mais uma vez. E agora é só alinhar em cima. Então, você vê que é bem tranquilo aí, os mesmos algoritmos do 3x3, só que a gente não vai poder utilizar todos os algoritmos do 3x3, né? As OLL e as PLLs, porque senão acaba bagunçando aqui essa parte. Depois, se você quiser testar aí, você pode tentar resolver aí, utilizar aqui as OLLs, e você vai perceber que não vai dar certo porque vai misturar aqui essas peças aqui, ele vai tirar dos locais corretos essas outras peças aqui de meios. Bom, pessoal, então esse foi o tutorial de hoje, espero que tenha gostado. Então, se gostou, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e até a próxima.